Então, hoje vai ser a Adri que vai ministrar, não é, Adri? E eu vou fazer um breve resumo do que nós já vimos até então. Na primeira aula que nós tivemos, foi feita uma apresentação de como que era ouvir Deus, dessa sensibilidade. Nós aprendemos que o Senhor fala conosco de todas as formas. O Senhor usa passarinho para falar conosco, usa as estações para falar conosco, ele usa uma canção de louvor ao Senhor, ele usa os nossos irmãos para falar conosco, o Senhor usa tudo, uma formiguinha, o carro que passou que é da cor vermelha, ele usa tudo, porque o Senhor, ele é multiforme, amém? Nós aprendemos também que existem umas personalidades proféticas. Adri, me ajuda também a fazer o resumo, tá bom? E essas personalidades proféticas, elas são 4. Opa, me fechei aqui. Elas são 4 e nós estamos aprendendo devagar. Em cada encontro a gente está aprendendo um pouquinho, fluindo, né? Aprendendo, fluindo, crescendo nessas personalidades. Mas antes de entrar nessas personalidades, é muito importante que a gente entenda que tem que haver uma renovação da mente. Como é que nós fazemos essa renovação da mente, meus irmãos? Atenção, é pelas escrituras. As escrituras sagradas vão entrando na gente, vão lavando a gente, vão nos limpando dos sofismas, vão nos limpando da religiosidade, vão nos limpando das coisas cauterizadas, vai dando espaço para o quê? O Espírito Santo de Deus. Amém? Nós aprendemos que nós temos dons e talentos que o Espírito Santo de Deus nos dá. Amém? E esses dons e talentos, um deles, minhas irmãs, é o dom da profecia. Que ele é diferente do dom dado por Cristo, aquele dom ministerial de ser profeta. Todos nós, os filhos de Deus, podemos profetizar. Amém? Todos nós. A profecia, ela tem uma necessidade de quê? Para confortar, consolar e edificar os irmãos. Amém? Essa é a verdade sobre as profecias. Ok? Nós aprendemos também que nós temos que julgar o espírito da profecia. Não o profeta, tampouco a profecia. Porque se a gente lembrar nas escrituras, Paulo teve uma experiência com uma mulher com espírito de adivinhação, o espírito de Pitom, que ela falava a verdade, que eles eram homens de Deus. Mas aquele espírito que estava nela era um espírito de mentira, de adivinhação. Amém? Então, às vezes, nós até recebemos algo que é verdadeiro, mas o espírito não é. Então, minhas irmãs, está escrito que nós temos que julgar o espírito da profecia. Amém? Então, nós aprendemos sobre o knower, não é? Knower, o que é? Aquele que tem uma impressão. É aquele que pensa, aquele que acha, aquele que tem uma ideia. Às vezes brota uma ideia, assim, eu tive essa ideia, mas da onde? Eu não estava nem pensando nisso. Esse é o knower, amém? O knower. Nós aprendemos também sobre o feeler, não é mesmo? Feeler, né? O feeler é aquele que sente, né, Adri? Aquele que sente. Sim. Ele é o coração do ambiente. É aquele que sofre. Sofre. Este é aquele que sofre, minhas irmãs. É aquele que vê as situações e tem vontade de sair chorando, gritando e dizer, por favor, o que está acontecendo? Será que não estamos vendo isso? É aquele que sente isso, minhas irmãs. É aquele que o Senhor, ele imparte o coração dele com ele. Normalmente, o intercessor, ele é um filho. Normalmente. Né? Por quê? Para que ele tenha aquela angústia mesmo, né? Ele tenha aquela ideia que aquilo não é agradável ao Senhor.
Amém? Agora, vou passar para a Adri. Já falei tudo que estava na minha cabeça. Falou tudo, tá certo, é isso aí. A gente vai começar com a ativação ou vamos já falar direto do Here? Não, acho que é bacana falar e depois ativar, né? Beleza, então. Então, Amém. hoje a gente vai aprender sobre o Hear. O Hear é o que ouve. E ele ouve através de voz audível, que pode acontecer, mais raro, mas acontece, mas ele ouve num pensamento dentro da mente. Quem é Hear vai entender que é uma coisa doida, assim, porque eu sou um pouco de Hear. Então, eu ouço o pensamento e eu vejo a palavra dentro do outdoor. Aparece a palavra, mas eu escuto a voz daquela palavra. Vamos supor, amizade. Vem amizade, mas vem um outdoor da palavra com o som dela. Né? Para mim acontece assim, mas ele ouve dentro da mente, às vezes como um sussurro também, né? Uma voz dentro da nossa mente, uma voz suave. E uma das características do Hear é que ele escuta Deus livremente. Ele escuta Deus, né, livremente mesmo. Deus fala com ele o tempo todo, a todo momento. Até é interessante que a gente ensinou para as crianças e para a gente observar se uma criança é Hear, ela fala bastante sozinha. Ela está o tempo todo falando sozinha e daqui a pouco ela solta umas pérolas assim muito proféticas, né? Ela está conversando com Deus, dialogando com Deus, né? A criança já é mais assim, a gente dialoga dentro da nossa mente. E o Hear, ele aprende pelo ouvir, porque ele ouve muito, né? Então, ele aprende pelo ouvir. E a voz de Deus na vida dele muda tudo, porque quando ele escuta o que Deus está falando, muda tudo, muda a direção, muda o rumo, muda, né, o que ele estava fazendo, né, acontece uma transformação. E o Hear, ele também tem uma história muito profunda com Deus, porque ele escuta muito a Deus, Deus fala bastante. Então, quando a gente se desliga da nossa alma, né, quando a gente deixa a nossa alma quieta, cala um pouco ela, a gente começa a ouvir muito Deus. Mas aí a gente tem que cuidar, porque quando o Hear ouve uma verdade, logo em seguida vem o inimigo falar uma mentira para roubar essa verdade dele. Né? Em seguida. Né? Como até a Suzana falou nas outras aulas, não só o Hear, todas as personalidades, quando ela ouve uma verdade de Deus, o inimigo vem. Por quê? O Hear ouve e já fala aquilo que Deus falou para ela. Né? Eu vejo, o Senhor falou para mim, vamos supor, o Senhor falou que eu vou ganhar, sei lá, vou ganhar uma flor, digamos. Aí vem uma voz do inimigo que já fala, vai ganhar flor porque vai virar defunto, vamos supor, é bem hipotético isso, tá? Mas então o inimigo ele já vem logo com uma mentira para roubar aquela verdade do Senhor, né, da mente do Hear. E um dos pontos fortes do Hear é que ele trabalha muito assim de forma independente. E ele é muito fiel à palavra que ele ouviu. Então, ele ouviu aquilo que o Senhor falou para ele e ele vai trabalhar em cima daquilo ali. Só que ele vai trabalhar independente, ele não vai buscar ajuda, né? Um dos pontos fracos é que ele tem dificuldade de trabalhar em equipe, porque como todas personalidades, né? Ele supervaloriza aquilo que, né, a maneira que Deus fala com ele e ele não entende a maneira dos outros, né? O Hear, ele ouve a voz de Deus de uma maneira única, né? Porque Deus fala com ele mesmo. Então, para ele, isso é maravilhoso, é demais, né? Então, é uma maneira única porque ouve mesmo. Ouve dentro da mente, eu não sei explicar como é que é, mas a gente ouve. Esses dias, umas semanas atrás, eu estava de aniversário, e aqui em casa eu costumo botar, eu não tenho, meu aparelho do interfone estragou, e às vezes eu pego o aparelho do interfone para usar no telefone, quando eu preciso fazer alguma ligação. E o aparelho do interfone estava no lugar do telefone. E era meu aniversário e eu olhei para aquele buraco na parede e veio a voz já na minha mente bem rápido. Coloca o interfone no lugar. E eu coloquei.
e eu estava aqui ainda ministrando no Talmidim para as crianças, no Talmidim não, que agora é Crianças do Tropa. Estava aqui ministrando e o telefone tocou. E eu fui atender e era uma encomenda que mandaram entregar para mim, de presente de aniversário. Então, se eu não tivesse ouvido essa voz, não tivesse dado ouvidos a ela, eu não teria recebido, porque ia tocar e ninguém ia ouvir, porque não ia fazer o barulho. Então, assim, vem muito, né? Vem uma voz, mas é interessante que é aqui dentro, é dentro da cabeça, não é uma voz comigo, não é dentro do meu ouvido, é na minha mente, é aqui. Eu vejo e ouço ela ao mesmo tempo. Às vezes eu não vejo, mas a grande maioria das vezes eu vejo e ouço ela aqui dentro da minha mente. E o hear, ele pode apontar assim para um momento específico, ouvir a voz de Deus, e aquilo que ele ouve é muito importante para ele e dá muita confiança para ele naquilo que ele ouve. Só que atrapalha, às vezes, porque ele ouve uma verdade de Deus, né? Não é a verdade soberana, ele ouve uma verdade. E às vezes ele não, aí às vezes Deus fala outra coisa para ele e ele tem dificuldade de compreender porque ele acreditou naquela verdade que ele ouviu e acha que aquilo é a verdade absoluta. Um dos pontos fracos do hear é que ele não vê o detalhe do todo. Deus fala uma coisa, igual ali, ó, eu ouvi, coloca o interfone no gancho, né? E se eu não me atentei aos outros detalhes, mas por quê? Por que eu vou colocar? Não sei o quê. Eu não perguntei, né? Às vezes a gente não pergunta, só se atenta naquilo ali, então a gente acaba não vendo toda a situação. Às vezes Deus sinaliza alguma coisa. Como nós estamos fazendo ali no Atalaias uma semana de jejum e arrependimento e oração, intercessão, o Senhor estava falando algo comigo no meio da semana e eu me foquei naquilo ali, mas eu não consegui ver o todo naquilo que o Senhor estava falando comigo. E hoje a pastora trouxe o todo, nos revelando aquilo que o Senhor tinha falado. Então, assim, eu foquei só numa coisinha que ele me disse e não consegui enxergar o todo. Então, o Hear tem um pouco essa dificuldade, é um ponto fraco, né? Então, ele precisa de alguém para estar auxiliando ele. Geralmente, um knower faz esse papel de mostrar o todo, de fazer ele ver, olhar para toda a circunstância e não só para aquele pontinho daquela palavra que ele ouviu. E ele também, às vezes, ele pode ofuscar o mensageiro da mensagem. Ele, às vezes, pode achar que é ele, né? E não é. Pode pensar que é ele. Então, tem que ter alguém ali sempre para botar ele no eixo e falar, não, a glória, né? A glória é de Deus. Né? Não é você, é Deus, né? Não é eu que ouvi. Deus está falando, Deus que fala. E, né, eu escuto, mas é Deus que está falando. E um outro ponto fraco é que ele, como eu já tinha dito, ele é independente na hora de trabalho de equipe, ele não gosta de trabalhar muito em equipe, ele gosta de fazer sozinho, e isso é ruim, porque daí impede de ele receber dos outros, né? Do knower, do feeler, do seer, né? Porque quando os quatro trabalham juntos, flui melhor as coisas, né? E esse é um ponto fraco dele de ser independente. E também isso é ruim, porque às vezes ser independente em trabalho e equipe, ele pode querer ser independente também de Deus, né? A gente tem que cuidar. Então, como é que a gente cresce? Como a gente cresce como um hear? Para a gente crescer cada vez mais e ouvir mais, e entender mais que é Deus falando, é bom a gente anotar tudo o que a gente ouve. Anote num caderno, num bloquinho, tenha um bloquinho específico para isso, para você anotar. Porque daí você vai crescendo, você vai anotar e você vai começar a compreender que é Deus falando, e você vai perguntar o que significa aquilo ali, o que o Senhor quer com aquilo ali, né? Porque toda informação gera uma intercessão, uma oração devido, né, para aquela informação, mas a gente também pode ir perguntando para o Senhor o que ele quer falar com aquilo ali. É para mim? É para outra pessoa? Né? O Senhor quer que eu fale para alguém? Então, anote sempre as informações. É muito importante. E ao longo do dia, sempre repita a frase, né? Fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Assim como Samuel, que é um exemplo clássico, né, do hear, né, quando ele era pequeno, lá no templo, ele ouviu Deus chamando ele, e o profeta falou para ele, né, quando você ouvir de novo, né, repita, fala, né, que o teu servo te ouve. A gente também fala isso. Às vezes você está num lugar
E a gente quer manifestar o reino de Deus, quer ser usado, está num lugar, num ambiente, e pergunta para Deus. Fala, Senhor, que o teu servo te ouve, o que tu quer falar comigo aqui nesse lugar? E ele vai falar, e você vai perguntar, é para quem que é essa palavra? É para mim? É para alguém? O Senhor? Porque o Senhor, ele nos dá isso, né? Ele fala conosco, mas não é para nós. É para o próximo, né? A mesma coisa com os dons, é para o próximo. Então, a personalidade profética também é para a gente usar com o próximo. Então, sempre o Senhor vai nos usar, vai falar conosco para a gente auxiliar alguém, ajudar alguém a orar, a trazer uma direção, né? Uma palavra. Então, sempre pergunte, fale. No longo do dia, acordou? Pergunta. Ô, Senhor, o que tu quer falar para mim agora? O que tu quer me dizer para começar esse dia, né? E vai anotando, vai perguntando. É muito legal. E também, assim, ó, não force aquilo que você escutou para os outros, porque às vezes você escutou para você, mas não é para outra pessoa ali. E a gente tem aquela mania de querer já compartilhar e de esperar que as pessoas retornem da mesma maneira que a gente recebeu aquilo ali. Então, não force, deixa fluir naturalmente. Espere um pouco para falar, né? Pergunte mais para o Senhor, porque às vezes a gente recebe uma informação, mas não é, como eu falei lá no começo, não é num todo, ele não consegue ver tudo, então espera um pouco antes de falar, faça mais questionamentos a Deus, né? E como que a gente se relaciona com o Rio? A gente ajuda ele a identificar o que Deus está falando, que é muito mais importante aquilo que Deus falou, né, do que eu, né? Então a gente tem que anotar sempre e ajudar ele a identificar isso, que é muito importante o que Deus falou, encorajar ele a escrever o que ele escuta, né? Como eu já falei antes, encorajar e ensinar ele, ajudar ele a entender o que ele escuta como uma verdade e não a verdade absoluta, né? É uma verdade. Às vezes a gente toma como uma verdade absoluta e não quer ouvir mais nada. Às vezes Deus está falando outra coisa e a gente não quer mais ouvir nada. E também, assim, tem que cuidar, porque como ele ouve tudo, né? Ele ouve tudo, todas as vozes. O Rio ele escuta muito mais, assim, né? As vozes. Então, é muito fácil de confundir a mente dele. E se a nossa alma, a nossa própria voz, a gente não está ali lado a lado caminhando com Deus, ela nos engana, como a gente já aprendeu aqui. Então, a gente pode ouvir uma voz da nossa alma e achar que é a voz de Deus. Então, a gente tem que cuidar. Por isso que é muito importante a gente discernir as vozes que a gente ouve. Porque, como a gente está no começo disso, a gente está aprendendo, agora, no começo, a gente vai se enganar, às vezes, com a nossa alma, né? Porque ela quer nos enganar. Ela não porque ela faz de propósito, ela faz para nos proteger, às vezes ela pode nos enganar. Mas a gente sabe que quanto mais a gente caminha com Jesus, quanto mais a gente está, né, na leitura bíblica, em oração, em intimidade, mais a nossa voz vai se parecer com a voz de Cristo, porque nós, cada dia, nos tornamos mais parecida com Cristo. Então, conforme nós vamos caminhando, a gente vai entendendo que até a nossa voz já está parecida com a voz de Cristo. Mas, no começo, é importante a gente, às vezes, calar a nossa alma, porque ela nos engana, né? Ela nos engana para nos proteger. Então, a gente tem que cuidar bastante com isso. E mais um exemplo bíblico, assim, de voz audível, está lá em Mateus 13:16, né? Que Deus fala lá do céu quando Jesus é batizado. Este é o meu filho amado. E todos ouviram, né? Deus falando. Então, foi uma voz audível, ouviram, né? E a voz interior é lá em 1 Samuel 16, 4, 13, quando Samuel foi lá e escolheu dos filhos de Jessé para ungir como rei, e o profeta pensou, deve ser este. E Deus respondeu também no campo do pensamento dele, não se impressione com o que você vê, né? Eu não vejo como você vê. Eu vejo o coração, né? Então, essa também é um exemplo de voz interior, porque às vezes a gente está conversando e Deus já está respondendo ali na mesma hora, uma voz interior, né? Que às vezes a gente pensa até, não dá para discernir, às vezes é na mente, às vezes parece que é dentro do coração, é difícil descrever, mas quem é rir entende isso, quem é rir sabe que é assim que Deus está falando, né? E a voz
audível, né, um sussurro baixinho, que foi quando Samuel ouviu Deus chamar ele, né? Esse também é um exemplo que a gente tem lá em 1 Samuel 3, quando Samuel ouve a voz de Deus chamar ele, desperta ele do sono. E quantas vezes a gente também está dormindo e às vezes escuta, né? Está dormindo e escuta Deus chamar para orar por alguém, ele nos quer perto, né, para passar um tempo com ele. E às vezes acontece assim comigo, né? Eu sou um pouco de rir. Antes parece que era muito mais. Então a gente tem que entender que essas personalidades que a gente está dizendo, descrevendo aqui para vocês, nós temos todas as quatro, todas. Às vezes, né, a maioria das vezes, uma se sobressai mais do que a outra. Mas se a gente se concentrar, eu sou rir e é só assim que Deus fala comigo. Eu só escuto, eu não vejo, eu não sinto, eu não tenho impressão, né? Eu não sei porque sei. A gente vai barrar as outras formas de Deus nos comunicar, porque Ele nos usa depende da situação. Eu sou rir, mas depende da situação. Deus fala comigo através de uma impressão. Ele vai falar comigo através de um sentimento. Ele vai falar comigo através de uma visão. Então, a gente tem que cuidar para não focar só nessa que é predominante, porque daí, às vezes, Deus está falando com a gente de outra maneira e a gente não percebe. A gente não ouve de outras maneiras. E eu tenho percebido que, desde que eu aprendi sobre isso, que eu acho que foi em 2018, se eu não me engano, no decorrer desses anos que eu aprendi, já mudou bastante a minha personalidade profética predominante. Porque antes era muito hear. E agora eu estou percebendo que é mais o seer, que é o feeler, que é o sentir. Estou percebendo mais o feeler. Então, muda. Porque Deus é assim, a gente não pode taxar ele e colocar dentro de um quadradinho e dizer que é assim, que é assado e é assim que eu vou ser sempre. Não. Se eu sou nowhere por um bom tempo, mas daqui a pouco o Senhor está fazendo eu sentir as coisas, daqui a pouco o Senhor está me dando visões. Acredite que é Ele falando também com você, né? A gente não é só aquilo ali que Ele está dizendo, né? Que a gente identificou. Ele usa todas as maneiras para falar conosco. Como a Fábio falou no começo, né? Através de um versículo bíblico, da natureza, de tudo. Então, a personalidade profética também. Porque daí a gente pensa assim, eu sou feeler, Deus só fala comigo dessa maneira. Aí, quando Deus fala de outra maneira, a gente pensa que é coisa da nossa cabeça, a gente já vai achar que é o inimigo falando, a gente já não vai dar valor para aquilo, não vai dar valor para a voz de Deus, né? Então, vamos deixar Deus fluir, como a pastora falou ali, vamos experimentar de tudo, porque é uma delícia, é uma delícia. Eu experimento de tudo, e eu quero mesmo que Ele me use de todas as maneiras, né? Porque se a gente colocar numa caixinha e dizer que é só aquilo ali, a gente limita Deus e a gente perde, porque daí a gente não está, né? A gente não está fluindo da maneira completa como Ele deseja para cada uma de nós, né? E no começo, então, como eu disse, era sempre mais predominante o hear. Então, vem muito a voz dentro da minha mente. O Senhor fala muito dentro da minha mente. Um exemplo que eu passei agora esse tempo atrás, faz uns meses atrás, que eu estava passando por uns problemas no meu casamento. Eu até testemunhei isso lá no Tropa de Elite. Meu marido, ele conheceu Jesus, mas ele estava afastado, e alguns anos assim, e estava muito difícil a convivência entre nós aqui em casa, nós estava com o reino dividido, porque eu queria implantar o reino dos céus, e ele não estava me compreendendo, e eu orava, e fazia de tudo, e não estava adiantando, e um dia o Senhor falou, muito claro na minha mente, você é uma pedra de tropeço na vida do teu marido. Eu levei um choque. Eu falei, como assim? Daí ele falou, aqui dentro, você não está deixando eu trabalhar na vida dele. Eu falei, mas como? E ele falou, né? Ele falava dentro da minha mente, ele assim, você, para se proteger, você acaba protegendo ele e eu não consigo trabalhar na vida dele. E ele falou, sai da tua casa, vai embora. Daí eu falei, eu não vou fazer isso. Daí eu falei, Senhor, o Senhor sabe que, né, é difícil para mim e tal. Mas ele falou tudo dentro da minha mente, né? E eu obedeci, eu fui embora e o Senhor trabalhou na vida do meu marido, restaurou e agora a gente já tá junto, né? Voltamos, foi 3 semanas que eu fiquei fora e eu falei, eu só volto quando o Senhor mandar.
quando eu entender que eu tenho que voltar. E o Senhor me falou de novo que estava na hora de voltar, e eu voltei. Então, ele falou dentro da minha mente, mas eu ouvi, eu não sei, não foi no meu ouvido, eu ouvi dentro da minha mente. Então, o rir, ele ouve aqui dentro. Vou abrir um parênteses aqui, dona Adriane. Não vai falar coisa. Ela não vai me entregar de coisa. Vou sim, vou entregar. Não vai nada. Eu vou entregar em parte, tá? Só em parte. Queridas, o Senhor faz do jeito que ele quiser, da forma como ele quiser, e ele converteu aquele homem numa noite só. O marido dela, é verdade. O Senhor trocou o coração dele de pedra e colocou um de carne numa noite só, minhas irmãs. Coisa mais linda aconteceu ali, coisa mais linda. E eu conversando com a Adri, daí ela me disse uns poréns, ok, amém. E eu disse, ok, não vou mais falar sobre o assunto. Mas eu comecei aqui, tá-lhe fogo, pega fogo, arranca ali, Senhor, lá, lá, lá. E ela orando para o Espírito Santo me mostrar a dor dela. É verdade ali, né? Lambendo a ferida. Sim. Ai, queridas, olha só como é poderoso isso. Ela sabia que o papai já tinha falado com ela. Ela só estava ali dando um time para a dor que ela estava sentindo, mas ela já resolveu isso. O Senhor nos conhece. Ele nos conhece, né? E glória a Deus que eu conheço a Adri também, dei tempo para ela. Verdade. Tinha que esbravejar um pouco, botar para fora, né? Como assim? Tantos anos, né? Agora, numa noite, tá tudo certo e agora tem que voltar para casa. Mas por que eu abri esse parênteses, queridos? Para dizer que todo mundo tem seus paranauê, todo mundo tem problema. Nós somos filhos e nós estamos sendo aperfeiçoados, meus irmãos. Ninguém aqui é perfeito, não. Perfeito foi só Jesus. Nós temos as nossas lidas e nós estamos crescendo um dia após o outro. Nós temos, sim. E glória a Deus que nós temos umas às outras que nos ajudam. E nós estamos fazendo isso aqui hoje, crescendo umas com as outras. Isso é corpo, é o corpo de Cristo, vivo, orgânico. Amém? Amém. Pode Amém. continuar. Quem quiser saber tudo, vai lá no YouTube, lá no canal do Tropa, que tá lá. Tá o meu e tá o dele, o testemunho, né? Que ele também deu a versão dele, né? Ele também tinha que falar a versão dele. E é isso, né? Então, deixem o Espírito Santo fluir, né? Dê espaço para ele, para que ele flua, né? Fale as coisas que ele deseja para nós. E não limite ele, não se apegue a uma personalidade só. Deixa, porque ele vai fazer a gente fluir em tudo. Às vezes eu sou knower mesmo, às vezes eu sou feeler, eu sinto, eu choro, e eu oro até aquilo ali passar e passa, né? E, às vezes eu estou no ambiente, eu sinto muita dor, de repente, no shopping mesmo, hospital é horrível, eu sinto muita dor de cabeça, eu fico mal, e daqui a pouco... E quando eu entendi que era uma personalidade profética, quando eu estou nesses lugares que eu começo a sentir, eu já oro, eu já libero alegria, cura, depende do ambiente que eu estou, e já sai, já acaba, né? Já flui. Então, deixem. Às vezes a gente não precisa entregar diretamente para uma pessoa. Libera no ambiente, né? Prepara o ambiente. Às vezes vem outra pessoa e vai fazer aquilo ali. Então, não limitem Deus, sejam ousadas, sejam corajosas e não tenham medo de errar, porque nós estamos aqui aprendendo. Então, errar faz parte do processo e a gente tem que celebrar o erro porque a gente tentou, porque a gente foi corajosa e tentou. Quando a gente faz o Ouvindo Deus, né? Toda quinta do Tropa e toda terça aqui, quando a gente faz o Ouvindo Deus, não tenha vergonha de falar aquilo que o Senhor falou. Às vezes vem assim, vem na mente, amarelo, ou leão, sei lá, vem coisas simples que a gente pensa, não faz sentido. E às vezes, para aquela pessoa que você vai falar, faz todo sentido. Às vezes ela está só esperando aquela palavra ali para confirmar algo que ela pediu para Deus. E se a gente não fala, a gente deixou de ajudar. Claro que o Senhor vai levantar outra pessoa para falar aquilo para ela, mas por que não ser nós? Né? Se Jesus veio aqui para servir, é isso que a gente tem que fazer, servir. Então, sejam ousadas e falem mesmo.
tá? E era isso que eu queria falar para vocês, é sobre isso, a personalidade do Here. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, né, agora ou depois pode perguntar, fiquem à vontade. E se quiserem, se a gente puder continuar, a gente já pode fazer uma ativação. Eu posso fazer uma pergunta só, Adri, antes de uma Claro, amor, dúvida, por pode favor? fazer. Assim, ó, Sim. eu converso bastante com Deus. O meu tempo com Deus é quando eu estou lavando a louça de manhã. Então, eu fico falando, falando e perguntando. E, às vezes, eu respondo. E eu sei que não fui eu que respondi. Em vez de eu ouvir, eu falo. Isso também é uma característica do Rir, de sair. Geralmente é uma palavra só. Geralmente, Às assim, vezes é no... verdade. Vai lá. É no... Não é do Rir. Pode ser também. É porque às vezes tu já Porque ouviu assim, e ó, eu já escuto, sai só que eu automático. respondo. Entra no automático a resposta, entendeu? Sim, Tipo pode ser assim, igual a criança, né? quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei, estou grávida. Só que eu não sabia que eu estava. Mas eu perguntei para o Senhor, e na verdade ele me perguntou: o que que tu acha? Eu falei, estou grávida. Porque eu me senti mal. Porque O que Aí que eu tu comecei acha? assim, Então você tem que eu tô me ouvir. sentindo mal. Eu tô me sentindo mal, tô me sentindo mal. Aí eu ouvi uma voz assim, o que que tu acha? Daí eu respondi, tô grávida. E aí, quando eu respondi, tô grávida, eu tive certeza. Então, assim, o responder, eu geralmente, o acho, Senhor, então, ele lança uma pergunta e eu jogo uma palavra, entendeu? eu Aí, acho por que exemplo, isso essa é semana eu porque tava você lavando a é louça. muito falante, Ruth. Você é muito falante, você é muito comunicativa. Então, É, Sim, é here. É here. Então, e é rir, por ela então. ser rir, é que ela fala, porque dela ouve o que ela está falando. Sim. É, Traz esse canal para ela. Ele usa a própria boca dela para ela oposta. Sim, é igual a criança, como eu falei, a criança, quando a gente identifica a criança rir, ela fala muito, ela conversa muito com Deus, e ela tá ali sozinha conversando, mas ela tá soltando umas verdades ali de Deus que a gente sabe que é Deus falando. E a mesma coisa tu, Ruth, tu tá conversando, tu já tá soltando as verdades, porque é um diálogo, né? eu falo e eu respondo. E algumas coisas que eu respondo que não sou eu, aí eu levo um susto Que assim, tu, não. que tu Que eu já não sabe, falaria porque... isso, né? É porque é rir mesmo. Ah, É assim, glória a Deus. a gente sabe que não é nós, que por nós não sairia aquela palavra, né? Aquela resposta, aquela coisa ali. E assim é a Verdade. criança também. É isso aí. Mais Tá alguém bom, quer perguntar obrigada. alguma coisa? De nada. tu não é doida, é verdade, Tu viu? não é doida, né? Glória a Deus. É, Antes de eu esqueci. começar, Pode falar, nega. não, antes de continuar, eu preciso falar uma coisa para a pastora Áurea. Quando a Adri começou a falar, veio nitidamente a visão de você, pastora, colhendo. Você se inclinou levemente, começou a colher, o campo era bem grande. E ele me deu também o versículo de Deuteronômio, capítulo 29, o versículo é o 5. Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse o Senhor, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Glória a Deus. Glória Glória a a Deus. Deus. Aleluia. Tremendo isso, hein? Tremendo. Aleluia. Então, para a gente fazer a ativação, vamos respirar bem fundo para arejar nossa mente, desligar de tudo, né? Vamos respirar. Solta bem o ar, mais uma vez. Se quiser, pode repetir, Espírito Santo, obrigada porque tu habita em mim, tu é meu amigo, meu conselheiro, meu companheiro. Espírito Santo, o que tu quer falar para nós nesta noite? Nos diga uma palavra, um versículo, aquilo que tu quer falar, tu tens toda a liberdade no nosso meio, Espírito Santo.
Ele me deu uma palavra para Lari. Ele disse, persevere. Uau. Nega, ele falou, eu ouvi e vi um tigre para ti. Um tigre grande, bem bonito. Glória a Deus. Bem lindo andando assim. Amém. Persevere foi a palavra que ele me deu. A única coisa foi persevere. Eu falei assim, como assim persevere? Como? Que eu perseverar? Aí depois eu ouvi na palavra, persevere. Uau, que tremendo! Olha, que tremendo. Eita glória! Eita glória! E ele me deu a palavra, persevere, daí eu perguntei para quem é. Aí ele falou, para Larissa. Glória a Deus. Mais alguém ouviu? Pode falar. Enquanto vocês estavam falando da Larissa, ele falou minha amada. Uau! Minha amada, é para ela. Minha amada. Eu não sorria mesmo. Toda vez que tem essas ativações, a única coisa que eu vejo. Eu vi uma cachoeira com água, pouquinha água caindo e daqui a pouco ela virava um cachoeirão, assim, muita água caindo, muita água. O Espírito Santo me mostrou a minha mãe, eu tive a visão da minha mãe, não sei se é assim, mas se for, testifica, se não for, a paciência, né? Ele me mostrou que você bota uma almofada e você ajoelha em cima da almofada e bota assim os cotovelos na cama e você abre a Bíblia e você fica nessa posição orando. Uau! Ai, que lindo. Que lindo. Que tremendo. Tremendo. Glória a Deus. É bem assim, minha filha. Que bonitinho. Adri, Mas eu já estou colhendo frutos, porque mais uma alma foi salva, vai ser batizada domingo. Aleluia, Glória mãe. a Deus. Aleluia, mãe. Salmo 121, trabalho. do 1 ao 3. Pode ser para todo mundo? Será, Adriana? Eu vou ler, tá? Esse salmo, então. Salmo 121. Já sei, vamos lá, né? Alguém mais recebeu? A Suzana, eu acho. eu tenho para Adri. Só estava procurando o versículo aqui, que não estava na versão que eu escutei, então eu estava procurando em qual Bíblia estava. Isso aí. Adri, é Provérbios 19, 21, e diz assim: muitos são os planos do coração, no coração do homem, prevalece o propósito do Senhor. E na sequência o Senhor falou assim, até anotei exatamente, Adri nasceu para isso. Eita, Uau. glória. Eu vou ler o salmo que a Adriana colocou no chat ali, tá? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Glória a Deus. Eu tomo Glória a posse Deus. para mim. Amém. Eu também, Eu amo aleluia. esse salmo, tomo posse. Tomo posse. Aleluia. Aleluia. Eu vi como uma tela de LED, assim, ó, não sei onde deram, né? As palavras das características do fruto do Espírito vindo, assim, amor, alegria, paz, benignidade, vindo, assim. Uau, Eita, glória. que delícia. Glória a Deus. É, tudo sobre a Suzana ali. Eu pego para mim também. Eu Meu também Deus. pego. Me enche, Senhor. Eu peguei até da pastora Áurea. Pega tudo, pegadora. Claro, Pego pega. tudo também. Tome posse. Tá quicando, pego tudo. Aleluia. Mas alguém conseguiu ouvir? Gente, às vezes a gente não consegue ouvir. Daí a gente pergunta,
quer me mostrar alguma coisa, quer me dar um sentimento, né? Uau, o Senhor me deu uma visão sobre a Irânia, uma visão muito poderosa. Posso falar, Irânia? O Senhor me mostrou que você se sente sozinha. Ele me mostrou você se vendo sozinha, um feixe de luz sobre você. Mas ele abriu esse feixe de luz e me mostrou muitas pessoas. Amém. Muitas pessoas através da sua vida. Que provavelmente você não fala nada, mas essas pessoas aproveitam a luz que vem de você, minha irmã. Louvado seja o Senhor. A luz do Senhor é através de você, aonde você estiver. Aleluia. E aquele feixe é você. E ele abriu para mostrar aos outros que se aproveitaram disso. Aleluia. Amém. Foi assim. Amém, pastora Sandra. Ó, 2 Timóteo, para todas. Ó, 2 Timóteo, 1º, versículo 7, que é aquele clássico lindo sobre todas nós, a Miriam recebeu. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso aí. Mais alguém recebeu alguma coisa, irmãs? Daia, tu que é recebedeira. Eu recebi uma palavra, mas acho que é aquela coisa, né? Para mim não tem nada a ver, mas a gente vai falar, então eu vou falar. Pode falar. Eu recebi Getsemane. Só essa palavra. Estou procurando aqui na Bíblia para ver se tem alguma coisa nessa passagem que eu não vi. Uau! Eu tive a impressão que tem ligação com a palavra que a Daia recebeu. O Getsemane com consagração. Getsemane, Jesus estava lá espiando os pecados do mundo, né? Orando, suando sangue. Estava lá, vindo sobre ele, eita, Jeová, o pecado do mundo, né? Uma angústia, provocou em Jesus uma angústia, não é? Então, eu queria compartilhar que eu estava sentindo isso, uma angústia no peito, tipo o peito angustiado, daí eu não sei se tem a ver com isso, ou se tem alguém aqui na sala que está se sentindo assim, uma angústia no peito sufocado, apertado. Alguém se sente assim? Se alguém se sente assim, a gente pode orar agora, e vamos cancelar isso agora. Você? Então tá. Se unam a mim nessa oração, minhas irmãs. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Pai de conserto, o Pai que tranquiliza, o Pai que socorre, o Senhor é o Pai de poder, o Senhor é o Pai de amor, o Pai de alegria. Neste momento, papai, eu te louvo pela vida da Sandra, papai. Tira agora, papai, essa angústia. Tira agora, papai, esse peso que está no coração, no peito dela, Senhor. Nós liberamos a palavra vida, que é Cristo. Nós liberamos a palavra verdade, que é Cristo. Nós liberamos a palavra caminho, que é Cristo. Para Sandra, tua filha, Senhor. Tira agora como se nada houvesse estado. Lembra, papai, ela das coisas que trazem alegria. Lembra das coisas que trazem esperança, papai. Enche o coração dela de paz, da tua shalom eterno. Derrame sobre ela um refrigério, desde o alto da cabeça à planta do pé, Senhor, que ela sinta até o corpo ficar gelado, Senhor. Tranquilo, papai, em nome de Jesus. Se for de ordem espiritual, eu repreendo esse espírito de angústia, Senhor. Em nome de Jesus, para a tua glória, teu poder, teu louvor. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mãezinha, tu pode dormir se tu quiser, mãe. Alguém recebeu mais alguma coisa, irmãs? Olha, eu tive uma visão, mas eu não sei para quem que foi, mas, né, de repente alguém recebe ou guarda no coração para um momento, porque era um livro de registro e é assinando nesse livro de registro. Eu entendi
Claro que a gente não faz mais dessa maneira hoje em dia, né? Mas é uma representação de um registro, ou de nascimento, ou de casamento, que está assinando um livro de registro. Alguma coisa aí tá para acontecer. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém recebeu alguma coisa? Eu vou sair, porque minha neném está chorando aqui. Eu vou ter que sair, tá? Tá bom, Lari. Obrigada, boa noite, linda. Boa noite. Boa noite. Fábio, quando você orava pela Sandra, assim, me veio muito forte. Eu comecei a orar em línguas aqui, e muito forte, uma necessidade de limpeza. Me pareceu algo espiritual, essa angústia, e alguma coisa ligada a algum presente. Eu fiquei perguntando ao Senhor, e só vinha essa palavra, limpeza. Aí eu falei, mas tem algum presente, alguma coisa? E limpeza, limpeza. Como se tivesse que jogar alguma coisa fora. Amém, amém, amém. Hein, Sandra? Conversa com o Espírito Santo para ver alguma coisa relacionada a isso, tá, querida? Sobre alguma coisa que tem que se desfazer, talvez. Tá bom? Amém. Obrigada, pastora Áurea. Mais alguém recebeu alguma coisa, queridas? Pode ser uma de cada vez, tá? Eu recebi para a Sara, que coisa mais estranha. Recebi torre forte. Opa, isso aí, Cris. Eu tomo posse disso. Seja eu essa torre forte aí. Sara, eu escutei na minha mente. Eu já te falei. Foi isso. Eu já te falei. Amém. Mais alguém? Talvez seja o momento de voltar a essa oração, esse grupo aí, minha irmã. Talvez seja o momento de retomar isso aí. Não sei, conversa com o Espírito Santo, querida. Limpar e voltar. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãs. Tudo certinho. Aleluia. Amém, querida Adriana. Você vai acordar muito cedo, né? Dorme bem, querida. Tem uns sonhos proféticos. Acorde renovada e restaurada. Tá, minha linda? Amém. Amém. Beijo, querida. Também vou sair, pastora. Tem que Tá tomar bom. um banho e entrar na Jaqueline, senão Tá ela vai bom. me pegar no pé. Tá bom. Fica Irânia, com Deus, beijo. meninas. Beijo, Um beijo querida. no coração. Deus abençoe. Amém. Oi a todas. Obrigada, hein? Valeu. Obrigada, querida. Beijo, pastora Áurea. Tenha bons sonhos proféticos. Amém. E não ter medo, né? A primeira vez que eu ouvi Deus, eu ouvi de voz audível, eu morri de medo. Eu fiquei parada, me cobri, enfiei debaixo da cama, eu estava escovando o dente no banheiro. E eu ouvi Deus falar, a sua missão, eu não sabia o que era missão, eu não era crente ainda. E eu falo, a sua missão, você tem... Olha, mas foi um temor que eu me cobri assim, deitei correndo na cama, me cobri e do jeito que eu deitei, eu acordei com o tecido sobre a minha cabeça, de medo, de temor. Foi uma coisa muito estranha. Primeiro, aí nunca mais eu... Mas ele vai falar mais, com certeza. Ele vai falar mais. Deus abençoe. Deus abençoe, querida. Ela falou como essa menina tinha falado aí, assim, depois disso, eu tenho um filho, meu mais velho,
eu fui buscar ele no orfanato e eu conversava assim comigo mesmo, perguntando: é para buscar esse menino no orfanato? Mas eu não tenho como ir no Rio. Não, mas é aqui em Niterói mesmo. Eu mesmo perguntava, eu mesmo respondia, Olha aí, e ó. está 30 anos o meu menino, que eu Uau! peguei conversa antes Uau! do Senhor, né? Ainda. Olha que coisa. Que tremendo! Viu, né? Foi Na essa mente. coisa da mente. Eu mesmo falando comigo, eu mesmo respondia uma troça de doido. Eu não tive nem coragem com meu marido. Eu cheguei e falei assim: eu sonhei que era para a gente pegar nosso bebê. Que demais, né? Glória a Deus, papai lindo. A Cris recebeu Não Temas. Glória a Deus. Jeff. Glória a Deus. Queridas, vamos encerrar. Eu quero orar para nós, para selar isso na nossa mente, no nosso coração. Papai de entendimento, papai que não deixa seus filhos nunca confundidos. Papai que responde, que ensina, que guia. Papai que nos leva pela mão por todos os lugares que nós passamos. Quem é que cuida assim do filho? Somente o nosso papai. Obrigada, papai, pela vida das minhas irmãs, todas elas que passaram por essa sala Zoom e todas aquelas que irão assistir. Obrigada, papai. Sela esse conhecimento, esse aprendizado, papai, para que o inimigo não venha roubá-lo. E, papai, tira o medo, tira o receio, papai. Coloque no lugar coragem e ousadia, papai. Nós venhamos a crescer mais e mais, papai. E venhamos a conquistar tudo aquilo que o Senhor já liberou para nós antes da fundação do mundo, papai. Em teu nome. E a glória seja tua, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja teu nome. Glória a Deus, minhas irmãs. Beijo, beijo. Tem que desgravar. Foi de novo. Azar.